Olha para esse chão. O que a maioria das pessoas enxerga aqui é um problema, um inimigo que precisa ser arrancado, batido com enxada ou, pior ainda, envenenado. Mas eu olho para esse mato e vejo energia desperdiçada. Eu pego o que todo mundo descarta, o tempo e o suor da capina, e transformo em comida e terra preta para sempre. Hoje, eu vou te mostrar como fazer a natureza trabalhar para você, parando de lutar contra ela. Aqui no canal Verde, Vida, a nossa filosofia é a do alquimista prático. A gente não quer apenas um jardim bonito, a gente quer abundância que se multiplica sozinha. E o maior erro que impede essa multiplicação, o erro que drena a sua energia e o seu dinheiro, é manter o solo exposto. O mato só cresce onde a terra está nua e pedindo socorro. Quando você capina e deixa o solo limpinhos no barro, você está abrindo um convite para o sol queimar a vida microbiana e para as sementes de ervas daninhas dominarem tudo de novo. Neste vídeo, o nosso foco botânico são as plantas de cobertura viva. Elas são as guardiãs do ouro verde. Em algumas regiões, o pessoal confunde mato com planta de cobertura, mas a diferença é simples. O mato cresce desordenado e compete por nutrientes. A cobertura viva que eu vou te ensinar protege o solo, mantém a umidade e, no final, vira adubo de primeiríssima qualidade. Vou falar hoje especificamente de 4 espécies que eu chamo de as 4 fantásticas: a batata doce Hipomoea batatas, o amendoim forrageiro Arachis pintoi, o feijão de porco Canavalia ensiformis e a mucuna preta. Se você ver alguém chamando qualquer rama de batata doce, cuidado. Existe a batata doce ornamental e a produtiva. Aqui, eu estou falando daquela que você tem na cozinha, a que te dá raiz e folha para comer enquanto mata o mato. Se ficar dúvida sobre qual planta você tem aí no seu terreno, não consuma e confirme com uma fonte confiável ou alguém da sua região que já cultive. O segredo da segurança é combinar sinais. A forma do coração da forra, a cor da flor e o tipo de rama que ela solta. No meu cálculo, em média, em vez de você capinar a cada 15 dias, com essas plantas você vai fazer uma intervenção a cada 4 ou 6 meses, e apenas para colher ao podar. Depende muito do clima da sua região, mas o resultado é o mesmo. O solo que era duro vira uma esponja de nutrientes. Muita gente me pergunta, mas não, se eu plantar isso, não vai virar uma praga? Aí é que entra a alquimia. A diferença entre uma praga e uma aliada é o manejo. Eu transformo o que seria uma invasão em um ciclo infinito de adubação. O erro clássico é achar que limpar a terra é sinônimo de cuidado. Não é. Limpar a terra é deixá-la desprotegida. A natureza odeia o vazio. Se você não ocupar o espaço com o que te serve, ela vai ocupar com o que ela tem disponível, e geralmente é aquele mato que te dá calor nas mãos. Eu peguei um pedaço de terra aqui no fundo que estava só na tiririca e no carapicho. Em vez de gastar 3 de sede enzada, eu usei a estratégia da batata doce. Em menos de 60 dias, o cenário mudou completamente. O que era um deserto de ervas daninhas virou um mar verde. E o ouro não está só por cima, está embaixo da terra, onde as raízes estão quebrando a compactação e os micro-organismos estão fazendo a festa. A partir de agora, quero que você mude sua visão. Cada vez que você pensar em capinar, você vai pensar, o que eu posso colocar aqui para ocupar esse lugar? A transformação começa na mente. A terra não quer ser capinada, ela quer ser vestida. E eu vou te ensinar a fazer essa roupa de gala para o seu quintal. Agora que você entendeu que o solo nu é um pedido de socorro, deixa eu te mostrar a alquimia da multiplicação real. Eu não estou aqui para te dar apenas uma solução temporária. Eu estou aqui para te ensinar como de uma única muda você faz 100,
e como essa produção se torna infinita no seu quintal. O que eu vou te mostrar agora e como economizar centenas de reais que você gastaria com adubo químico e, principalmente, com o seu tempo precioso. Vamos falar da segunda integrante do nosso exército, o amendoim foragueiro Arachis pintuae. Oramente .2 mais. Momento se voe dueue frontuziue, zescrintic niendero foragueiro Arachis pintuae. Para muitos, ele é apenas uma gramínea bonitinha com flores amarelas, mas para o alquimista prático, ele é uma usina de nitrogênio. No meu cálculo, em média, tapete bem estabelecido de amendoim foragueiro pode injetar não solo o equivalente a quilos de ureia por ano de forma totalmente orgânica e gratuita. Imagine a economia. Você para de comprar adubo, porque a planta que está matando o mato é a mesma que está alimentando as suas frutíferas. Aqui está a transformação que eu fiz e que mudou tudo no meu pomar. Eu peguei uma área que era dominada pela braquiária, aquele capim alto que sufoca qualquer muda de árvore. Em vez de ficar escravo da roçadeira, eu plantei pequenos berços de amendoim foragueiro. A mágica acontece porque ele é agressivo na medida certa. Ele cria estolão, uma ramificação que vai rastejando e ocupando cada centímetro de luz. Onde o amendoim foragueiro passa, o mato encerrado não tem vez. E a multiplicação do espaço útil. E por falar em multiplicação, o segredo que você já tem em casa é a capacidade de propagar isso sem gastar centavo. De uma bandeja de mudas. O ate de ramo que vizinho te der, você faz o seu terreno inteiro ficar verde. O método de alquimia prática para o amendoim simples. Você corta ramos de uns 15 a 20 centímetros, enterra metade na terra úmida e pronto. Em poucas semanas, ele pega e começa a colonizar o solo. E a transformação de simples galho em tapete de ouro verde. Mas preste atenção na segurança botânica. O amendoim foragueiro não dá amendoim de comer para humanos, viu? Em algumas regiões, o pessoal vê a florzinha amarela e acha que pode colher para torar. Não faça isso. Ele é para o solo e para os animais. Galinhas adoram e o ovo fica com a gema bem laranjinha. Outra transformação de líquido em nutriente. E ali, adinski asizawakta. Outra transformação de líquido em nutriente. Essa look de parca. Em nutriente. E nutra de que elix e nua sus. Outsisorsiska. Para se dzilo as lethal, elo suro, as a kame. Se ficar dúvida sobre a espécie que você encontrou na beira da estrada, não consuma e confirme com fonte confiável ao local. Agora, veja o payoff financeiro disso. Quanto custa saco de adubo NPK na sua região? Depende do preço da sua cidade, mas eu garanto que manter o solo vivo com essas plantas reduz a sua necessidade de intervenção externa em mais de 70%. E produção infinita porque, uma vez que o ciclo começa, as folhas que viram humus. É o que eu sempre digo. Eu pego o que todo mundo descarta, a fertilidade natural, e trago de volta para o sistema. Eu vejo muita gente tentando limpar o pé das laranjeiras e mangueiras, deixando aquele círculo de terra seca em volta. Isso é crime contra a árvore. O sol bate ali, esquenta as raízes superficiais e a planta sofre. Quando você coloca o amendoim foragueiro à própria rama da batata doce fazendo o mulching vivo, a temperatura do solo cai em média uns 5 a 8 graus. Isso significa que a água que você rega dura muito mais. E a alquimia da água, você usa menos e ela rende o dobro.
E se você quer dar passo além na sua autonomia, olha que interessante. Essa mesma lógica de transformar o espaço em cura é o que o ensino no Guia, A Farmácia Viva. Lá eu mostro como 15 ervas medicinais podem substituir remédios comuns. É o mesmo princípio. Parar de depender do que vem de fora, seja o veneno para o mato ou o remédio da farmácia, e começar a produzir o seu próprio santuário de cura e abundância. Transformar o seu quintal em uma farmácia e em uma fábrica de adubo é o nível máximo da liberdade. O que parece Mato hoje, amanhã será a base para a sua maior colheita. A cada 60 segundos que você passa observando a natureza trabalhar, você ganha horas de descanso no futuro. A gente não está apenas plantando, a gente está instalando software biológico que se auto-executa. Na próxima parte, eu vou te mostrar o que todo mundo joga fora o aca comum, mas que é o combustível secreto para essas plantas explodirem em crescimento. Muita gente passa por uma semente seca no chão, ou por uma vaga esquecida num terreno baldio, e acha que aquilo é lixo. Mas o alquimista prático olha para essa semente e enxerga uma explosão de vida capaz de economizar meses de trabalho duro. Eu pego o que todo mundo descarta, o aca comum demais para dar valor e transformo em uma barreira intransponível para o mato. Hoje, eu quero te falar de duas gigantes, que você provavelmente já viu e ignorou. O feijão de porco, Canavalia ensiformis, e a mucuna preta. Sabe aquela área do seu quintal onde o mato está tão alto que você já pensou em jogar concreto por cima? É ali que a mágica acontece. O feijão de porco é uma planta que muitos acham que é só mato de beira de estrada. Mas ele é uma mestre da transformação. Ele tem uma raiz pivotante que é como uma broca natural. Enquanto você está aí em cima tentando puxar o mato com a mão, essa raiz está descendo até 1 metro de profundidade, quebrando o solo compactado e trazendo minerais lá de baixo para a superfície. O que parece uma planta comum é, na verdade, uma máquina de mineração biológica. Aqui entra a nossa regra de segurança botânica, porque o nome pode enganar. Em algumas regiões, chamam o feijão de porco de feijão bravo ou feijão espada. Mas atenção! Apesar do nome feijão, ele não é para o seu consumo direto. Ele contém substâncias que podem ser tóxicas se não forem processadas por especialistas. O foco aqui é alimentar a terra. Se ficar dúvida entre esse e o feijão que você põe no prato, não consuma e confirme como fonte confiável ao local. Ele é o ouro para o solo, não para a panela. Eu peguei panhado de sementes que vizinho ia jogar no fogo porque estavam infestando o canto do muro. Joguei essas sementes no meio de uma infestação de tiririca. No meu cálculo, em média, em 40 dias o feijão de porco já tinha criado uma sombra tão densa que a tiririca, que adora sol, simplesmente desistiu. A transformação é visual. O marrom da terra seca e o verde pálido do mato ruim dão lugar a verde escuro, profundo e brilhante. E a mucuna preta, essa é a alquimia da força bruta. A mucuna é uma trepadeira que não pede licença. Se você tem problema com braquiária ou capim colonial, a mucuna é o seu exército de elite. E lá, laça, o mato e o sufoca por cima. O que antes era uma massa de capim seco que só servia para dar cobra e incêndio, a mucuna transforma em uma camada de matéria orgânica macia. Quando ela termina o ciclo dela, ela morre e se entrega para a terra,
deixando rastro de nitrogênio que faria qualquer fertilizante químico passar vergonha. O segredo que você já tem em casa muitas vezes está escondido na simplicidade. As pessoas buscam soluções complexas, venenos caros e máquinas pesadas, enquanto a natureza oferece uma semente que faz tudo isso de graça. Eu transformo esse descarte em abundância, porque eu entendi que o Mato só é Mato, enquanto não tem ninguém comandando a energia daquele solo. Veja bem este bloco prático de como transformar isso em ouro. Quando você planta essas leguminosas, você não está apenas ocupando espaço. Você está criando uma fábrica de adubo vivo. A cada 60 segundos, os nódulos nas raízes dessas plantas estão capturando o nitrogênio do ar, sim, do ar que a gente respira, e transformando em comida para as plantas que virão depois. É uma multiplicação de recursos que vem do nada. É a alquimia pura, transformar o invisível, o gás nitrogênio, no visível, folhas verdes e solo escuro. Depende muito da umidade da sua região, mas o prazo fixa para essas plantas dominarem o Mato varia de 60 a 90 dias. Zoprinetisa de que muito e simple. Toda persas band ou massa varia de 60 a 90 dias. É o tempo de você tomar alguns cafés e observar a natureza trabalhar por você. Se você plantar agora, na próxima estação você terá solo que parece bolo de chocolate, fofo, preto e cheio de vida. Eu já vi gente gastando fortunas com terra comprada em saco, enquanto tinha pé de feijão de porco no fundo do quintal produzindo vegans cheias de moedas de ouro, sementes. Eu pego essa vegans que secam no pé, que muita gente acha que é sujeira, e espalho em cada buraquinho de terra nua que eu vejo. Em vez de varar e jogar fora, eu semeio e multiplico. E lembre-se, a abundância é estado de espírito que começa com a observação. Se você olhar para o seu quintal e ver problemas, você terá trabalho. Se você olhar e ver oportunidades de transformação, você terá ouro verde. Na próxima parte, eu vou te entregar o método exato de alquimia prática para você começar essa transição hoje mesmo, sem precisar de ensada e sem precisar de veneno. Chegamos ao ponto em que a teoria se transmuta em prática. Eu pego a sua dúvida e transformo em certeza, porque o que eu vou te entregar agora é o método exato de alquimia prática para você nunca mais ser escravo da ensada. A gente passou pelas plantas, entendo a função de cada uma, mas agora eu vou te mostrar como eu faço aqui no meu quintal para que de punhado de sementes nasça uma produção infinita, que se mantém sozinha. O segredo que você já tem em casa é a sua capacidade de observar onde o sol bate e onde o mato insiste em nascer. O método começa com a estratégia do berço. Muitas pessoas cometem o erro de achar que precisam limpar o terreno inteiro, deixando a terra nua e sofrendo, para só depois plantar a cobertura. O alquimista prático faz diferente. A gente abre apenas pequenos berços ou covas cirúrgicas no meio do mato existente. Se você for usar a batata doce ou o amendoim foragueiro, você vai abrir espaço de 20 centímetros. Enriquecer esse buraquinho com pouco de composto orgânico ou esterco curtido, e colocar a sua muda, ou rama, ali. No meu cálculo, em média, você deve fazer isso a cada 1 ou 2 metros, dependendo da pressa que você tem de ver o ouro verde cobrir tudo. À medida que essas plantas de elite ganham força naquele solo adubado do berço, elas começam a lançar suas ramas por cima do mato indesejado. É uma conquista de território silenciosa e implacável. Para o feijão de porco,
e a mucuna preta. A alquimia é ainda mais simples, a semeadura direta. Você faz um pequeno furacão, um pedaço de pau, joga a semente e fecha. Não precisa capinar antes. A semente tem energia suficiente para atravessar a camada de mato e, quando ela abre as primeiras folhas, ela faz uma sombra tão profunda que o que está embaixo morre e vira adubo. É a transformação da praga em oro orgânico, sem que você precise levantar peso de 10 quilos. Aqui entra o nosso bloco de segurança botânica final. Como estamos lidando com plantas que crescem muito rápido, o manejo é a chave. Lembre-se, em algumas regiões chamam essas plantas de invasoras, mas aqui nós as chamamos de aliadas. Se o amendoim foragueiro começar a subir no tronco das suas frutíferas, você apenas puxa ou corta a pontinha e deixa ali no chão mesmo. Nunca jogue essa matéria orgânica fora. Ela é o seu banco de nutrientes. E reforço a prudência, o foco botânico aqui são as coberturas vivas. Se ficar dúvida sobre se a planta que nasceu é que você plantou mato tóxico, não consuma e confirme com fonte confiável ao local. A transformação real que eu vi acontecer aqui foi a mudança da cor do solo. Antes, a terra era marrom avermelhado, dura, que a água da chuva batia e escorria levando tudo embora. Depois de ciclo de mucuna e batata doce, e o que havia 10 centímetros e o que encontrei foi uma terra preta, cheia de minhocas e com cheiro de floresta. Isso é a multiplicação da vida. Do 1 centímetro de terra morta para infinito de terra fértil. Depende do preço dos insumos e na sua cidade. Mas imagine quanto você economiza, não precisando comprar terra preta ao substrato, já que o seu próprio quintal virou uma fábrica. O prazo é fixa para você sentir essa mudança. Na textura do solo e de fora 6 meses. É o tempo de a natureza digerir o mato antigo e transformá-lo em humus. E para você que quer levar essa alquimia para dentro da sua saúde, não esqueça que essa terra fértil que você está criando é o berço perfeito para o que eu chamo de A Farmácia Viva. Com o solo rico e sem mato, você terá o espaço ideal para as 15 ervas medicinais que eu ensino, que podem substituir remédios comuns e trazer a cura que já está disponível na natureza. Ter o controle do que nasce no seu chão é ter o controle da sua autonomia. O meu desafio prático para você hoje é escolha pedaço de 2 metros quadrados do seu quintal que hoje te dá trabalho como mato. Não pegue em zero. Veja algumas ramas de batata doce e sementes de feijão de porco e aplique a técnica do berço. Em 60 dias, volte aqui e me conte se o que você vê não é o puro ouro verde. Eu pego o que você jogaria fora o seu tempo lutando contra a natureza e te entregou método para você colher para sempre. Abundância não é sorte, é alquimia prática. Comece a transformação hoje, porque Terra está só esperando o seu comando para parar de produzir mato e começar a produzir vida. Transforma o seu deserto em santuário de fertilidade. A partir de agora, você não é mais capinador. Você é semedor de abundância.